Você já sentiu que a vida te tirou demais? Que o tempo, as circunstâncias ou até mesmo as decisões erradas deixaram um vazio impossível de preencher? Às vezes parece que o que perdemos nunca mais voltará, que as oportunidades passaram e que a restauração é apenas um desejo inalcançável. Mas hoje eu quero te dizer algo. Deus não apenas devolve o que você perdeu, Ele multiplica. Vamos mergulhar nas promessas de restauração que Deus tem para a sua vida. Veremos como cada prova pode se tornar um testemunho, como cada ferida pode ser curada e como cada perda é apenas o prelúdio de uma bênção maior. Deus já está agindo, já está preparando o caminho para devolver e multiplicar tudo o que te foi tirado. Quero te convidar a fazer um ato de fé. Escreva nos comentários: Deus restaurará a minha vida e me dará o dobro. Vamos começar. Número 1. A promessa de restauração total. A palavra nos convida a lembrar que mesmo em meio à devastação, há uma promessa divina de restauração. Quando olhamos para a imagem do gafanhoto, vemos um símbolo poderoso de perda, de anos consumidos, de oportunidades arrancadas. Mas nessa mesma imagem está escondida a semente de uma bênção maior, porque Deus nos assegura que cada ano perdido será devolvido multiplicado. Essa verdade não se limita ao material, mas se estende ao nosso interior, aquele espaço onde habitam as feridas emocionais e espirituais que nos impedem de avançar. Você, que já sentiu o peso do desamparo, pode encontrar nesta promessa o fôlego para se levantar e confiar que a adversidade é apenas o prelúdio de uma transformação gloriosa. Em certas ocasiões, o juízo divino se manifesta em forma de momentos difíceis, situações nas quais parece que tudo desaba ao nosso redor. É nesses instantes de crise, quando a devastação golpeia sem piedade, que Deus nos chama à reflexão e ao arrependimento. Não se trata de um castigo arbitrário, mas de uma oportunidade de recomeçar, de limpar o caminho e de redirecionar o coração para a esperança. Imagine que cada dificuldade, cada perda, é um convite para se reconectar com a fonte de toda vida e força. Assim como o gafanhoto consome anos inteiros, ele também leva nossas certezas, deixando um espaço novo e renovado onde podemos edificar um futuro melhor. Essa imagem do gafanhoto nos confronta com a dor do que se foi, do que parecia impossível recuperar. Mas é justamente nesse vazio que a intervenção divina se torna mais palpável. A devastação, embora inicialmente nos deixe sem fôlego, é o catalisador que nos impulsiona a buscar uma transformação interior. Cada momento de angústia pode se tornar a semente de uma bênção maior, quando aprendemos a olhar além da dor e confiar que Deus tem um plano para nós. A experiência de perder algo tão valioso transforma-se pouco a pouco em uma oportunidade de crescer, amadurecer e experimentar a restauração em todas as dimensões da vida. Deus não se limita a devolver o que perdemos. Ele multiplica essa bênção, superando nossas expectativas e curando as cicatrizes do passado. Em cada instante de sofrimento, encontramos a possibilidade de renascer, de recuperar a paz, a alegria e a conexão profunda com o divino. É um processo de renovação interior que vai muito além da simples recuperação material. É uma transformação do coração e da mente. Ao permitir que a dor se torne uma ponte para uma vida plena, abrimos a porta para uma realidade em que cada lágrima derramada se converte em uma joia de esperança e em uma semente de força. Deus se mostra próximo e empático em meio às nossas provações. Ele não é um juiz distante, mas um pai amoroso que compartilha nossos fardos e cura nossas feridas. Mesmo quando tudo parece perdido, sua presença nos envolve, dando-nos a segurança de que cada perda é o início de um novo renascimento. Nesses momentos de solidão e confusão, quando o vazio parece insuportável, encontramos consolo na certeza de que a restauração está ao alcance da fé.
Ao abrir o coração e depositar nele todas as nossas inquietações, tornamo-nos testemunhas de uma intervenção que transcende o humano e nos conduz a um caminho de luz e renovação. Essa promessa de restauração total é um chamado à ação para cada um de nós. É o momento de refletir sobre nossas próprias perdas e reconhecer que nelas está escondida a semente de uma bênção sem medida. Ao abraçar o processo de transformação e confiar na fidelidade de Deus, encontramos força para transformar a dor em vitória e para ver cada ano roubado como o prelúdio de uma restauração gloriosa. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. Não é apenas uma promessa. É a chave que abre a porta para uma vida cheia de esperança, paz e abundância. Número 2. A multiplicação do que foi restaurado. Me diga uma coisa. Você já sentiu que a vida te tirou mais do que você podia suportar? Que tudo o que você construiu, o que amava, o que era seu, desapareceu da noite para o dia sem explicação? Se sim, quero que preste atenção, porque a história de Jó nos mostra que Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele multiplica, e não de qualquer forma, mas de uma maneira tão abundante que ultrapassa tudo o que poderíamos imaginar. Porque esse é o Deus em quem acreditamos, um Deus que restaura e multiplica. Jó perdeu tudo, sua riqueza, sua saúde, sua família. Ficou sozinho, coberto de feridas, mergulhado na miséria mais profunda. E, em meio ao seu sofrimento, até mesmo aqueles que o rodeavam duvidaram da sua fé. Disseram-lhe para amaldiçoar a Deus, para desistir, para se render. Mas Jó permaneceu firme. Sim, ele lamentou, sofreu, questionou o porquê, mas nunca deixou de crer. E aqui está o extraordinário. Deus não apenas o restaurou, mas lhe deu o dobro do que tinha antes. Porque Deus não é um Deus de apenas o suficiente, mas um Deus de abundância, de multiplicação, de glória sobre glória. Quando falamos de restauração, muitas vezes pensamos que Deus nos dará exatamente o que perdemos. Mas não. Deus sempre tem mais preparado. O que vem depois do sofrimento não é simplesmente a recuperação, é a multiplicação. É um novo começo com mais força, mais fé e mais bênçãos. Mas sabe o que é fundamental em tudo isso? A oração. Jó recebeu sua restauração depois de orar por seus amigos. Você percebe o poder que existe na oração, mesmo em meio à dor? Muitas vezes acreditamos que, quando estamos na pior fase, devemos apenas orar por nós mesmos, mas Jó nos ensina algo diferente. Quando intercedemos pelos outros, quando mesmo em meio à provação continuamos demonstrando amor, Deus se move de maneiras extraordinárias. A história de Jó não é apenas sobre perda e restauração, é sobre transformação. Porque quando Deus multiplica as bênçãos, Ele também transforma o coração. Você não volta a ser o mesmo depois de passar pela provação. Surge uma maturidade espiritual, uma compreensão mais profunda de quem Deus é e de como Ele age. Às vezes, o que Deus deseja nos dar é maior do que estamos preparados para receber. Por isso, Ele permite certas temporadas de prova, não para nos destruir, mas para nos fortalecer, para que, quando a bênção chegar, possamos sustentá-la. Olhe para a sua própria vida. Talvez você tenha passado por tempos de escassez, de doença, de solidão, de perda. Talvez tenha sentido que nunca mais conseguiria se reerguer. Mas hoje quero te dizer algo. Se Deus restaurou Jó, se lhe deu o dobro do que tinha, Ele também pode fazer isso com você. Não importa o quanto você tenha perdido, não importa quanto tempo tenha passado. Se você continuar confiando, orando e crendo, a multiplicação virá. Deus não te deixará no pó, não te esquecerá na aflição. Sua promessa é clara. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42:10. Talvez hoje você ainda não veja.
Talvez sinta que as perdas foram grandes demais. Mas a história ainda não terminou. Deus continua escrevendo o final. E quando Ele restaura, não o faz pela metade. Ele faz em plenitude. Hoje é o momento de confiar, de orar, de acreditar que o que vem é maior. Se Deus pôde dar a Jó o dobro do que ele perdeu, imagine o que Ele pode fazer com você. Então, levante o olhar, confie na fidelidade dEle e prepare-se. Porque o que Deus vai fazer na sua vida será muito maior do que você um dia sonhou. Número 3. O amanhecer do novo. Às vezes parece que a vida fica parada, que tudo continua igual e que o passado nos persegue como uma sombra da qual não conseguimos nos livrar. Mas Deus diz algo diferente. Eis que faço coisa nova. Agora está saindo à luz. Não a percebeis? Isaías 43:19. Percebe? Não é uma promessa distante, nem algo que acontecerá daqui a muitos anos. Deus já está agindo, já está preparando o novo, mesmo que você ainda não veja. E a grande pergunta é: você está pronto para recebê-lo? Deus está sempre em movimento, transformando, renovando, abrindo caminhos onde antes só havia obstáculos. O que parece ser o fim em suas mãos se transforma no início de algo extraordinário. Porque quando Ele diz que fará algo novo, não se trata de uma pequena melhora, nem de um simples retoque no velho, é uma transformação total. É uma porta que se abre para que você entre em uma nova fase da sua vida, com novas oportunidades, com restauração e propósito. Mas aqui está o ponto essencial. Para receber o novo, é preciso primeiro soltar o velho. Quantas vezes continuamos agarrados ao que nos feriu, aos erros do passado, às lembranças que nos aprisionam? A frase "não a percebeis" é um convite para abrirmos os olhos, para deixarmos as cargas que temos carregado por tanto tempo. Às vezes, Deus já está fazendo algo incrível, mas estamos tão presos ao ontem que não conseguimos perceber. É como segurar uma porta fechada enquanto outra, ainda maior, já foi aberta. O velho precisa ficar para trás. Não podemos avançar se continuamos carregando rancores, fracassos e medos. Deus está nos chamando para um renascimento, uma renovação completa que começa de dentro para fora. Isso não é apenas uma mudança superficial. A verdadeira transformação começa no coração, na mente, na forma como enfrentamos a vida. Cada novo começo em Deus não muda apenas as circunstâncias, muda quem somos. Ele nos dá nova visão, novo entendimento e uma fé renovada. E quando nos deixamos moldar por Ele, as oportunidades se multiplicam, a esperança renasce e o futuro deixa de ser incerto, porque sabemos que está em Suas mãos. Veja como Deus já agiu na vida de tantas pessoas. Homens e mulheres que pensavam que sua história havia terminado, que não havia segundas chances. E, no entanto, Deus fez algo novo. Restaurou famílias, curou corações, abriu portas que pareciam fechadas para sempre. E o mesmo pode acontecer com você. Não importa quão escuro tenha sido o passado, não importa o quanto você tenha perdido ou quantas vezes tenha falhado. Se hoje você decide confiar, se hoje você crê que Deus está agindo, então prepare-se, porque o novo está prestes a se manifestar. Quando Deus faz algo novo, Ele faz em grande escala. Não é apenas uma mudança de circunstâncias, é uma mudança de vida. É uma promessa de alegria, de paz e de propósito. É um novo amanhecer em que cada dia se torna uma oportunidade para crescer, para avançar e para ver a glória de Deus se manifestando. Mas tudo começa com uma decisão: deixar o passado para trás e caminhar com fé rumo ao que vem. Então, hoje te convido a refletir. O que você precisa soltar? Que parte do seu passado está te impedindo de ver o que Deus está fazendo agora? É hora de entregar essas cargas, de encerrar ciclos, de permitir que Deus realize sua obra, porque Ele já está movendo as peças, já está abrindo caminhos, já está trazendo o novo.
E o melhor de tudo é que o plano dele para você é maior do que tudo o que você pode imaginar. Confie, abra o coração e prepare-se, porque o amanhecer do novo já chegou. Número 4. Dupla honra e restauração da vergonha. A vergonha pode ser uma das cargas mais pesadas que uma pessoa pode carregar. Não é apenas a lembrança de um fracasso ou de uma queda. É a sensação de estar preso a um passado que parece te definir, de ser visto pelos outros através das lentes dos seus erros, de sentir que nunca será verdadeiramente livre. Mas a palavra de Deus nos revela uma verdade poderosa. O que hoje é vergonha, amanhã será honra. Deus não apenas apaga o passado, Ele transforma o significado do que vivemos. Aquilo que antes te fez sentir humilhado será a prova viva da glória de Deus em tua vida. Deus não se limita a curar a ferida. Ele a transforma em uma cicatriz que testifica o seu poder. É fácil pensar que se algo nos envergonhou, o melhor seria esquecer completamente, que ninguém jamais mencionasse aquilo. Mas quando Deus intervém, Ele não apaga a história. Ele a transforma. José foi traído e vendido como escravo por seus próprios irmãos. Aquilo poderia ter sido o fim de sua história, um jovem marcado pela dor da traição e da injustiça. Mas Deus pegou essa mesma história e a converteu no motivo de sua exaltação. O mesmo José que foi desprezado acabou governando o Egito, e os irmãos que o despojaram de tudo tiveram que vir até ele para pedir ajuda. O que o envergonhou, Deus usou como instrumento de propósito. O inimigo quer que a vergonha se torne a tua identidade, quer que você se defina pelo que aconteceu, que acredite que não há mais retorno. Quer que pense que aquele erro, aquela queda, aquela traição serão a única lembrança que os outros terão de você. Mas Deus diz outra coisa. Ele declara que, em vez de vergonha, você terá dupla honra. Ele não apenas restaurará o que foi perdido, Ele te elevará a um nível que jamais imaginou. Não porque você mereça, mas porque a graça dele é maior do que qualquer afronta que você tenha vivido. Deus está te chamando para parar de se esconder atrás do passado. Há pessoas que passam anos tentando provar que não são o que os outros dizem delas. Mas sabe de uma coisa? Deus não precisa que você se defenda, porque Ele mesmo te justificará. Assim como fez com Moisés, que foi um fugitivo e se tornou o libertador de Israel. Assim como fez com Pedro, que negou Jesus, e depois se tornou um dos pilares da igreja. Deus está pronto para fazer o mesmo com você. Não importa o que disseram a teu respeito. Não importa se te rejeitaram, se te apontaram o dedo, se te fizeram crer que não eras digno. Nas mãos de Deus, a vergonha não tem a última palavra. Mas há algo essencial que você precisa fazer: crer. A vergonha só tem poder enquanto você lhe dá espaço. Quando você acredita na promessa de Deus, quando decide soltar o peso do passado e caminhar na identidade que Ele te dá, a restauração começa. O inimigo não pode roubar o que Deus prometeu, mas pode tentar te convencer de que você não é digno de receber. Essa é a mentira que hoje precisa ser destruída. Quando Deus diz dupla honra, Ele quer dizer que não apenas te devolverá o que a vida tirou, mas o fará em medida dobrada. Talvez você tenha perdido o respeito de alguns, mas Deus te dará favor em lugares onde jamais imaginou. Talvez te tenham menosprezado, mas Deus te levantará no tempo dele. E quando isso acontecer, ninguém poderá negar que foi a mão de Deus que te colocou ali. Não porque você seja perfeito, mas porque a glória dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Hoje é o dia de soltar a vergonha, de deixar de ver o passado como um fardo e começar a vê-lo como um testemunho vivo do que Deus está fazendo em você. Não existe ofensa que Deus não possa transformar. Não existe mancha que sua graça não possa limpar. E quando chegar o momento da exaltação, quando a dupla honra se manifestar em tua vida, tudo o que antes te pesava se converterá em alegria, porque é assim que Deus age.
Aquilo que o inimigo quis usar para te destruir se tornará a evidência da vitória que Deus planejou para ti. Número 5. A firmeza do seu amor. As montanhas podem se mover e os oceanos podem transbordar, mas há algo que nunca mudará: o amor e a misericórdia de Deus. Em um mundo onde tudo parece incerto, onde as promessas humanas se quebram e o que hoje é seguro amanhã pode desaparecer, Deus nos dá uma certeza absoluta: sua misericórdia é imutável. Ela não depende das circunstâncias, não oscila com as emoções, não é afetada pelas nossas falhas. O amor de Deus é uma rocha firme em meio a qualquer tempestade. A vida é feita de estações. Existem momentos de alegria e também momentos de prova. Há dias em que tudo parece estar em ordem e outros em que sentimos como se estivéssemos andando sobre um chão frágil, prestes a ceder sob nossos pés. Mas mesmo nesses momentos de incerteza, há algo que permanece constante: a aliança de paz de Deus. Ele nunca prometeu que não enfrentaríamos problemas, mas prometeu que, no meio deles, sua paz seria o nosso refúgio. Quando Isaías escreveu essas palavras, o povo de Israel vivia em meio à instabilidade, guerras, exílios, perdas. Tudo o que parecia sólido desmoronava. Mas Deus lhes deu uma promessa que ultrapassava a situação presente. Ainda que tudo tremesse, ainda que o mundo mudasse, sua misericórdia nunca os abandonaria. E essa mesma promessa é para nós hoje. Não importa quantas vezes as circunstâncias da vida tentem nos abalar, o amor de Deus permanece firme. Às vezes é difícil acreditar nisso, porque vivemos em um mundo onde o amor é condicional. Vemos pessoas mudando, relacionamentos se quebrando, promessas sendo esquecidas. Mas Deus não é como os homens. Seu amor não depende do nosso desempenho, nem se fomos bons o bastante. Sua misericórdia é eterna, sem prazo de validade, sem condições. É uma aliança que Ele mesmo estabeleceu, e o que Deus estabelece, ninguém pode desfazer. Pense assim: se Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, quando estávamos longe dele, quando não tínhamos nada para oferecer, como não continuaria nos amando agora que somos seus filhos? Se ele nos estendeu sua misericórdia no pior momento, como imaginar que a retiraria justo quando mais precisamos? Às vezes, quando falhamos ou enfrentamos dificuldades, acreditamos que Deus se afastou. Mas a verdade é que o amor e a misericórdia dele nunca mudaram de lugar. Somos nós que, ao focarmos nos problemas, deixamos de ver sua fidelidade. Quando a tempestade chega, a primeira reação é o medo. Medo de perder o que temos, medo de não suportar a prova, medo do que virá depois. Mas aqui está a diferença entre quem confia em Deus e quem depende apenas das próprias forças. Os que confiam em Deus sabem que existe algo mais forte do que qualquer tempestade, algo que não se move nem se enfraquece: o amor imutável de Deus. Não importa o que venha, não importa se o futuro parece incerto, se as portas se fecham, se a vida toma rumos inesperados. Deus já falou, e o que ele disse é isto: seu pacto de paz não será quebrado. Isso significa que sua presença continuará contigo, sua proteção te cobrirá, sua graça te sustentará. Quando tudo o mais falhar, o amor de Deus permanecerá, e isso é o suficiente. Hoje te convido a fazer algo. Pare de medir o amor de Deus pelas tuas circunstâncias. Sua misericórdia não depende de como você se sente, nem do que está passando. É maior do que qualquer prova, mais forte do que qualquer vento contrário. É uma verdade que transcende o tempo e as estações da vida. Então agarre-se a isto. O amor de Deus não muda, sua fidelidade não falha, sua misericórdia não tem fim. E aconteça o que acontecer, sempre haverá um refúgio seguro em seus braços. Porque ainda que os montes se movam e os outeiros tremam, seu pacto contigo permanece firme, e isso significa que você jamais estará só. Número 6.
Luz no vale de sombra. O vale da sombra da morte não é um lugar físico, é um estado da alma. É aquele momento da vida em que tudo parece desmoronar, quando a esperança enfraquece e a incerteza nos envolve. Todos nós, em algum momento, já passamos por esse vale. Às vezes, ele chega com uma má notícia, com a perda de alguém querido, com uma traição inesperada ou com uma luta interna que não sabemos como enfrentar. É um lugar de medo, de angústia, de perguntas sem resposta. Mas o mais importante não é o vale em si, é com quem caminhamos através dele. Deus nunca disse que não enfrentaríamos dificuldades. Ele não prometeu um caminho sem provas nem temporadas sem dor, mas nos deu uma certeza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Ele não disse, talvez eu esteja contigo, ou, se você se comportar bem, eu estarei contigo. Não, ele disse, eu estou. Agora mesmo, neste instante, enquanto você enfrenta o que quer que esteja vivendo, Deus está contigo. Mesmo que você não sinta, mesmo que o silêncio pareça pesar, sua presença nunca te abandonou. O problema é que o medo nos faz perder de vista a verdade. Quando atravessamos tempos de prova, é fácil focar no que nos falta, no que perdemos, no que é incerto. Sentimos-nos sozinhos, pensamos que ninguém entende o que estamos passando, que Deus ficou em silêncio. Mas a presença de Deus não se mede pelo que sentimos, mas pelo que Ele prometeu. E sua promessa é clara, Ele nunca nos deixará. O vale da sombra da morte tem algo singular. É um lugar de transição, não de destino. Ninguém permanece no vale para sempre. É um caminho, não um fim. Mas quando estamos no meio da prova, parece que nunca vai acabar. Ficamos ansiosos, queremos respostas rápidas, buscamos uma saída imediata. Porém, Deus age no tempo dele e muitas vezes usa o vale para nos ensinar a depender mais dele, a confiar quando não entendemos, a crer quando tudo parece escuro. Não temer mal algum não significa que não haverá perigo ou medo, mas que o medo não terá a última palavra. A presença de Deus não apenas nos acompanha, ela nos protege, guia e fortalece. Davi, o autor deste salmo, sabia o que era enfrentar a escuridão. Passou anos fugindo, foi traído, perdeu pessoas que amava, enfrentou batalhas impossíveis. E mesmo assim declarou com confiança, não temerei. Não porque ele fosse forte, mas porque conhecia aquele que o sustentava. Deus não promete mostrar o final do caminho de imediato, mas garante que em cada passo ele estará ao nosso lado. A chave está em confiar, em segurar firme sua mão em meio ao silêncio, em lembrar que a escuridão não é eterna. E quando tudo parecer confuso, quando o medo quiser nos paralisar, devemos lembrar, sua vara e seu cajado nos consolam. Essa imagem é poderosa. A vara e o cajado eram instrumentos do pastor para guiar e proteger as ovelhas. Eles não apenas as direcionavam, mas também as defendiam do perigo. Assim é Deus conosco. Ele não apenas mostra o caminho, mas nos guarda, nos sustenta e nos defende. Se hoje você sente que está em um vale, quero te lembrar de algo. Deus não te deixou. Não importa o quão profundo pareça, nem o quão escura esteja a noite, a luz dele ainda brilha. Talvez você ainda não veja o fim, mas continue caminhando. Confie que sua presença é suficiente. Você não precisa entender tudo, apenas segurar firme aquele que te conduz pela mão. E quando tudo terminar, quando olhar para trás, perceberá que nos momentos mais difíceis foi quando Deus te sustentou com mais força. Número 7. Restauração interior. A alma também se cansa. Não é apenas o corpo que precisa de descanso. Há feridas dentro de nós que não cicatrizam com o tempo, mas com a presença de Deus. Às vezes, carregamos pesos que ninguém vê, lutamos com pensamentos que não conseguimos compartilhar e enfrentamos tempestades que parecem não ter fim.
Mas Deus nos faz uma promessa. Ele confortará a nossa alma, nos restaurará por dentro e nos guiará pelo caminho certo. Não importa o quão desgastado você se sinta hoje. O amor de Deus tem poder para renovar cada parte de você. A restauração divina não é apenas algo externo. Não se trata apenas de ver mudanças nas circunstâncias ou respostas imediatas às orações. Às vezes, a maior transformação acontece no mais profundo do coração. Deus cura a ansiedade, repara a dor, fortalece a fé e devolve a esperança quando tudo parece perdido. Porque a verdadeira restauração não começa quando as coisas mudam por fora, mas quando a alma encontra paz, quando o espírito se renova e aprendemos a confiar que Deus está no controle da nossa vida. Existem momentos em que nos sentimos perdidos, sem direção, sem propósito. Perguntamos para onde ir, que decisões tomar, o que fazer com tudo o que sentimos. Mas o Salmo nos lembra algo poderoso. Deus não apenas conforta, Ele também guia. Sua direção é perfeita, seu caminho é seguro e sua vontade é o melhor lugar onde podemos estar. Quando permitimos que Ele nos conduza por veredas de justiça, passamos a ver a vida de uma nova forma. Tomamos decisões com sabedoria, soltamos o que nos feriu e caminhamos com segurança, sabendo que não estamos sozinhos. A renovação da alma não é um processo instantâneo. Às vezes envolve soltar o passado, abandonar pensamentos que nos limitaram e permitir que Deus cure feridas antigas. Mas Ele é um Pai paciente. Ele não apenas cura o que dói, mas também nos ensina a caminhar novamente, a recuperar a confiança e a descobrir a paz que vem de saber que estamos em Suas mãos. Cada dia em Sua presença é um passo a mais rumo a uma restauração completa. Uma renovação que devolve a plenitude, a alegria e a certeza de que somos amados. Seguir as veredas de justiça significa aprender a ver a vida pela perspectiva de Deus. Não é apenas fazer o que é certo, mas viver com o coração alinhado à sua vontade. Quando deixamos que Ele nos guie, a alma encontra estabilidade, as dúvidas perdem força, o medo se dissolve e a fé floresce. Porque a orientação de Deus não serve apenas para mostrar o caminho, é para nos lembrar que nunca caminhamos sozinhos. Se hoje você sente que sua alma está cansada, se perdeu a paz ou se as preocupações roubaram o seu gozo, lembre-se, Deus ainda não terminou com você. Ele continua agindo, continua restaurando, continua guiando. Tudo o que você precisa fazer é se aproximar dele. Entregue a ele suas cargas, conte o que há no seu coração, deixe que seu amor te envolva e que sua palavra te fortaleça. Porque quando Deus restaura, Ele faz de dentro para fora, transformando não apenas o que você vive, mas quem você é. Hoje é um bom dia para recomeçar. Para soltar o que pesa, confiar que Deus te levará pelo caminho certo e permitir que seu amor renove cada parte do teu ser. Não importa há quanto tempo sua alma esteja cansada, Ele tem o poder de te restaurar completamente. E quando isso acontecer, você verá que cada ferida se tornará testemunho. Cada lágrima se transformará em força e cada tempo difícil será a prova viva de que a fidelidade de Deus nunca falha. Número 8. Cura do coração. O coração é mais frágil do que imaginamos. Ele não se quebra apenas com um golpe físico, mas com palavras, com traições, com perdas que deixam cicatrizes invisíveis. Às vezes, seguimos em frente como se nada tivesse acontecido, como se o tempo, por si só, pudesse curar o que dói. Mas há feridas que o tempo não cura. Há dores que ficam presas nas profundezas da alma. E é nesses momentos que a promessa de Deus ganha força. Ele cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Salmo 147:3. Ele não apenas vê a tua dor, Ele quer curá-la. As feridas do coração são reais, não podem ser vistas, mas são sentidas.
afetam a maneira como pensamos, como nos relacionamos e como confiamos. Fazem-nos acreditar que estamos quebrados, que nunca seremos os mesmos, que ninguém entenderá o que passamos. Mas Deus não é um espectador do nosso sofrimento. Ele é o médico da alma. E quando Ele cura, cura por completo. Não cobre a dor com um curativo temporário. Ele transforma o interior, trazendo restauração e renovação. Deus entende o sofrimento porque Jesus o experimentou em carne e osso. Foi rejeitado, traído e humilhado. Sentiu o peso da tristeza, do abandono e da dor mais profunda. Mas mesmo em meio a tudo isso, nunca perdeu de vista o amor do Pai. E esse mesmo amor está disponível para você hoje. Não importa o quão profundo seja o ferimento, nem o tamanho da dor, o amor de Deus é maior. Seu poder é suficiente para te restaurar, renovar o que parecia perdido e te dar uma nova oportunidade. As cicatrizes contam histórias. São marcas do que vivemos, mas também do poder de Deus agindo em nós. Às vezes gostaríamos que certos momentos nunca tivessem acontecido, mas quando permitimos que Deus cure o nosso coração, essas feridas se transformam em testemunhos. O que antes nos quebrou passa a ser um sinal da graça dele, uma prova de que seu amor é real. Porque Deus não te restaura apenas para seguir em frente, mas para que a tua vida se torne um reflexo do seu poder de cura. O processo de cura nem sempre é imediato. Às vezes leva tempo, às vezes exige encarar o que tentamos esconder. Mas uma coisa é certa, se você se aproximar de Deus com um coração aberto, Ele começará a obra. Talvez você não veja a mudança no mesmo dia, mas a cada oração, a cada passo de fé, a cada momento em sua presença, Ele estará restaurando o que a dor tentou destruir. A cura de Deus não é superficial, é profunda, verdadeira e permanente. Você não precisa carregar essa dor para sempre. Não precisa fingir que está bem quando por dentro algo ainda está quebrado. Deus quer curar todas as partes de você. Quer fechar as feridas, quer te dar uma paz que ultrapassa qualquer entendimento. Só é preciso dar o primeiro passo, aproximar-se dele, confiar no seu amor e deixar que sua presença preencha cada espaço vazio do teu coração. Hoje é o dia de deixar que Deus faça a sua obra em você. Não importa o quanto tenha sofrido, nem quantas vezes tenha tentado se curar sozinho. O amor dele é mais forte que qualquer ferida. Sua misericórdia é maior que qualquer dor. Permita que ele entre nas áreas onde você acha que não há mais esperança e verá como a luz dele começa a trazer vida, como seu amor transforma o que parecia impossível. Não tenha medo de entregar o seu coração a Deus, porque quando Ele cura por inteiro. Número 9. Renovação e cura total. Deus não apenas alivia a dor, Ele a remove pela raiz. Muitas vezes, quando pensamos em cura, limitamo-nos ao físico, mas a promessa de Deus vai muito além disso. Mas eu farei vir cura para ti e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Jeremias 33:6. É uma declaração que abrange o interior e o exterior, o visível e o invisível. Deus não quer apenas que você viva sem dor, mas que viva em plenitude, livre dos fardos emocionais, espirituais e mentais que têm pesado sobre sua vida por tanto tempo. A cura dele é integral, porque Deus não toca apenas a ferida. Ele a transforma até que se torne um testemunho da sua glória. Cada ferida que carregamos marca a nossa história. Algumas são visíveis, outras estão escondidas bem no fundo. Talvez você tenha enfrentado uma rejeição profunda, uma traição inesperada, um fracasso que abalou sua fé ou uma dor que ninguém mais conhece. E mesmo com o passar do tempo, há marcas que permanecem, afetando a maneira como pensamos, confiamos e nos relacionamos. Mas aqui está a verdade. Deus não te criou para viver com o coração ferido.
Ele deseja restaurar completamente, renovar o que foi quebrado e conceder uma cura que não apenas liberta, mas fortalece. A cura de Deus não é apenas o fim de uma luta, é o início de uma vida renovada. Quando Ele promete sarar as tuas feridas, não é para que simplesmente sigas em frente fingindo que o passado não existiu. É para que aquele mesmo sofrimento se torne um testemunho vivo de seu amor e fidelidade. Cada ferida curada é uma história de vitória, uma prova de que Deus continua agindo, que seu amor é real e que seu poder não tem limites. O que antes foi motivo de tristeza, com a intervenção dele, se transforma em fonte de esperança para outros. O processo de cura nem sempre é imediato. Às vezes queremos que Deus haja num instante, que o sofrimento desapareça de uma vez. Mas a cura é um processo e Deus trabalha em diferentes áreas da nossa vida. Talvez Ele comece tirando o peso da culpa, depois restaurando a confiança e mais adiante devolvendo a paz ao coração. Cada etapa é uma obra de amor. Cada momento em sua presença é uma dose de cura. Porque Deus não quer apenas que você se sinta melhor. Ele quer que você seja verdadeiramente livre. Livre da dor do passado, dos pensamentos que te aprisionaram e das emoções que te mantiveram paralisado. A cura de Deus também traz restauração aos relacionamentos. Quando Ele cura o coração, ensina-nos a perdoar, a soltar o que nos feriu e a enxergar a vida com novos olhos. Muitas vezes, a dor nos faz levantar muros, afastar-nos das pessoas e viver com medo de ser machucados novamente. Mas quando Deus intervém, esses muros caem. A carga se torna leve e conseguimos caminhar sem medo, sabendo que nossa identidade não está no sofrimento, mas no que Deus realizou em nós. Hoje, Deus te convida a confiar na sua promessa de cura. Não importa o tamanho da ferida, quantos anos você a tem carregado ou quantas vezes tentou curar-se sozinho. O amor dele é suficiente. O poder dele é real. E o desejo dele é te restaurar por completo. Mas é preciso dar o primeiro passo. Apresentar a ele a tua dor. Abrir o coração ao seu processo e permitir que sua graça alcance cada área que precisa ser restaurada. Porque quando Deus cura, Ele não deixa nada pela metade. Ele faz tudo novo. E quando a sua cura chega, a vida nunca mais é a mesma. Número 10. Asas para voar. Esperar em Deus não significa ficar parado sem fazer nada. Significa confiar ativamente, preparar-se, fortalecer a fé e crescer no processo. É uma espera que renova, que transforma, que dá novas forças. Isaías 40:31 nos diz que aqueles que esperam no Senhor não apenas receberão novas forças, mas subirão com asas como águias. Não caminharão com fraqueza, nem correrão com cansaço, mas avançarão com uma resistência sobrenatural. Isso nos ensina algo poderoso. A espera não nos enfraquece, nos impulsiona. A paciência em Deus não nos atrasa, nos capacita. E ainda que às vezes a espera pareça longa, é justamente nela que Deus está construindo algo maior do que podemos imaginar. As águias não voam como qualquer outra ave. Elas não dependem apenas da força das próprias asas, mas do vento. Elevam-se acima das tempestades, usam-nas a seu favor, descansam nas correntes de ar e se deixam conduzir por elas. Assim, é a força que Deus nos dá quando confiamos nele. Não é uma força baseada em nosso esforço humano, mas no poder dele. Não é uma resistência que se esgota, mas um descanso na sua fidelidade. Quando aprendemos a esperar em Deus, não estamos desperdiçando tempo. Estamos permitindo que Ele nos eleve, nos direcione e nos prepare para voar mais alto do que jamais conseguiríamos com as próprias forças. Mas esperar nem sempre é fácil. Vivemos em um mundo que nos ensinou a buscar respostas rápidas, soluções imediatas, caminhos sem obstáculos. Ficamos frustrados quando as coisas não acontecem no nosso tempo, quando a porta não se abre, quando parece que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência.
é processo. Ele está trabalhando no que ainda não conseguimos ver, preparando o terreno, moldando o nosso caráter e ensinando-nos a confiar. E muitas vezes, o motivo pelo qual ainda não recebemos o que pedimos é porque ainda não estamos prontos para sustentar o que Ele vai nos entregar. Deus não apenas nos dá a bênção, Ele nos dá a capacidade de administrá-la. Ele nos prepara para receber o que pedimos, para lidar com o que virá, para caminhar com responsabilidade dentro do propósito que desenhou para nós. Por isso, a espera não é castigo, é treinamento. É o tempo em que Deus fortalece nossa fé, ensina-nos a depender dEle e mostra que nossa confiança deve estar na Sua palavra, não nas circunstâncias. Quando entendemos isso, paramos de nos desesperar com o tempo e passamos a valorizar o processo. A promessa de Isaías 40:31 também diz que correremos e não nos cansaremos. Isso significa que quando chegar o tempo de avançar, faremos isso com energia, com convicção e com propósito. Deus não nos chama para caminhar em fraqueza, mas para correr com direção. E quando o cansaço vier, sua força nos renovará. Não importa quantas vezes tenhamos pensado em desistir, parar ou recuar, o poder de Deus está ali, pronto para nos levantar, nos impulsionar e nos lembrar de que não estamos sozinhos nessa corrida. Se hoje você sente que a espera está pesada, que o tempo parece longo demais, quero te dizer algo. Deus ainda não terminou a obra em você. A espera não é em vão. Ele continua agindo, moldando, preparando algo melhor do que você imagina. Não desanime, não desista. Continue confiando, continue esperando, porque quando chegar o momento, você levantará voo. E quando isso acontecer, será com uma força que só Deus pode conceder. Número 11. Força renovada. Há momentos na vida em que sentimos que perdemos demais, que as provações foram maiores do que poderíamos suportar e que a dor nos roubou a esperança. Sentimos-nos presos em um estado de angústia, como se a vida tivesse nos colocado em uma cela invisível sem saída. Mas Deus fala claramente: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje ainda vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Zacarias 9:12. Esta não é apenas uma chamada para sair do sofrimento, é uma promessa de restauração. Deus não quer apenas te libertar, Ele quer te devolver o dobro daquilo que acreditava ter perdido. Sentir-se prisioneiro nem sempre é algo físico. Às vezes, as correntes são mentais, emocionais ou espirituais. São pensamentos que dizem que não há saída, que o passado te define, que o futuro é incerto. São feridas que ainda doem, fracassos que te perseguem, medos que te impedem de avançar. Mas Deus te chama a voltar à fortaleza, a um lugar de segurança, paz e propósito. E essa fortaleza não é feita de pedra, mas da sua presença. É ali que encontramos tudo o que precisamos para sermos renovados e restaurados. O inimigo tenta nos convencer de que as oportunidades acabaram, de que falhamos demais, de que o que perdemos jamais voltará. Mas Deus declara o contrário. Ele não apenas nos tira da escuridão, mas devolve tudo o que o inimigo tentou roubar, e devolve em dobro. A promessa de restauração dupla não é apenas sobre bens materiais, mas sobre paz, alegria, propósito, relacionamentos curados e uma vida transformada. Voltar à fortaleza é um ato de fé. É reconhecer que não podemos nos restaurar sozinhos, que precisamos da intervenção de Deus. É parar de lutar com as próprias forças e nos render ao seu poder. Porque quando Deus restaura, Ele faz por completo. Não cobre feridas, Ele as cura. Não apenas devolve o que foi perdido, mas nos coloca em um lugar ainda melhor. O que parecia o fim, nas mãos dele, torna-se um novo começo. Mas esse processo exige uma decisão. Não podemos permanecer na prisão do desânimo, esperando que as coisas mudem por conta própria.
É preciso dar o passo de fé, confiar na promessa e se aproximar de Deus. Às vezes, a restauração não acontece de imediato, mas cada passo em direção à presença dele é um passo rumo à vitória. Cada oração, cada ato de confiança, cada momento diante dele nos aproxima do cumprimento da promessa. A restauração de Deus não muda apenas a nós, transforma também os que nos cercam. Quando ele restaura, nos torna testemunhas vivas do seu poder. Aquilo que antes era uma história de dor se torna um testemunho da sua fidelidade. O que parecia derrota vira vitória que inspira outros. Porque quando Deus promete restaurar em dobro, não é apenas para que recuperemos o que tínhamos, mas para que vivamos uma nova dimensão de propósito e bênção. Se hoje você sente que perdeu muito, que a vida te golpeou forte, que o futuro é incerto, ouça a voz de Deus, volta à fortaleza. Não permaneça preso à desesperança. Não permita que o medo ou a tristeza ditem o rumo da tua vida. Deus está pronto para te restaurar, para te levantar e te devolver com abundância tudo o que acreditava perdido. A promessa ainda está de pé. Basta dar o passo, confiar e voltar para Ele. E quando fizer isso, verá que a restauração de Deus supera tudo o que você um dia imaginou. Número 12. Redenção e retorno. Deus não apenas nos resgata do pecado. Ele nos dá a oportunidade de voltar para Ele com alegria, com uma identidade restaurada e uma vida renovada. A redenção não é apenas ser salvo, é ser transformado, é retornar ao propósito original para o qual fomos criados. Certamente os remidos do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Isaías 35:10. Este versículo não fala apenas de um retorno físico, mas de uma restauração espiritual completa. É uma imagem de vitória, de celebração, de uma vida marcada pela gratidão e pelo louvor a Deus. Ser redimido significa ter sido comprado por um alto preço. Jesus pagou o preço mais alto para que fôssemos livres, para que a separação entre Deus e nós fosse removida. E a redenção não é apenas um evento do passado, é um processo contínuo. Deus não nos resgata para nos deixar iguais, mas para nos transformar e nos conduzir a um lugar de plenitude e comunhão com Ele. O retorno do redimido é o reencontro com a presença de Deus. É voltar ao propósito, à identidade e à segurança de estar em suas mãos. Quando Isaías declara que os redimidos voltarão a Sião cantando, ele descreve uma alegria que vai além das circunstâncias. Não é uma alegria superficial, mas um gozo profundo, nascido da certeza de que Deus agiu em nossas vidas. É o cântico de quem foi liberto do pecado, de quem viu a misericórdia de Deus e não consegue conter a gratidão. E esse cântico não é individual, é coletivo. É um louvor que une, fortalece e espalha fé e esperança entre os que ouvem. Mas para voltar, primeiro é preciso reconhecer que um dia nos afastamos. Há momentos na vida em que nos desviamos, em que o peso do passado nos oprime, em que nos sentimos indignos da graça de Deus. Mas a redenção é justamente para os que se sentem perdidos, para os que acreditam que já não há esperança. Deus nos chama de volta, nos espera de braços abertos, lembrando-nos de que em sua presença há plenitude de alegria e que nada pode nos separar do seu amor. O retorno do redimido não é apenas voltar para Deus, é ser completamente restaurado. Deus não apenas nos aceita de volta, Ele nos cura, nos levanta e nos renova. O que o pecado destruiu, Ele reconstrói. O que a culpa tentou apagar, Ele reacende com sua graça. E quando entendemos isso, não podemos fazer outra coisa senão adorá-lo. A adoração se torna a resposta natural à obra da redenção em nossas vidas. Não é apenas cantar, é viver em gratidão. É testemunhar o poder de Deus. É caminhar com a certeza de que já não somos escravos, mas filhos amados.
Cada pessoa tem uma história de redenção. Talvez Deus tenha te tirado de um passado difícil, de uma vida sem direção, de uma situação impossível. Talvez tenha te libertado de pensamentos destrutivos, da desesperança, do medo. Não importa qual tenha sido a tua história, o importante é que foste resgatado, recebeste um novo começo e foste chamado a viver na liberdade que só Deus pode dar. E essa é uma história que merece ser contada e celebrada, porque é um testemunho vivo do amor e da fidelidade de Deus. Se hoje você sente que se afastou, que perdeu a alegria, ouça a voz de Deus te chamando de volta. Não importa quanto tempo passou, nem o que aconteceu, a redenção ainda está de pé. Deus nunca fecha a porta. Ele sempre está disposto a restaurar o que foi perdido. E quando você voltar, não será com vergonha, mas com alegria. Não será com medo, mas com a segurança de quem foi redimido, transformado e restaurado. Volte à comunhão com Deus. Retorne à plenitude do seu amor. Levante a sua voz em gratidão, porque o que está por vir é maior do que o que ficou para trás. E ao olhar para o futuro, caminhe com a certeza de que a sua história não termina na redenção. Ela apenas começa um novo capítulo cheio de graça, favor e propósito. Número 13. Nova vida em Cristo. Em Cristo tudo muda. Não é apenas uma melhora superficial, nem um simples ajuste de comportamento. É uma transformação completa, de dentro para fora. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Esta é uma das promessas mais poderosas da palavra de Deus, pois não fala apenas de perdão, mas de renovação total. Não importa quem você foi, o que fez ou o que perdeu, em Cristo tudo é feito novo. Viver como uma nova criatura em Cristo não significa apenas seguir em frente com uma versão melhorada de si mesmo. Significa que o velho homem morreu, que o que éramos antes já não define quem somos agora. Antes éramos escravos do pecado, agora somos filhos de Deus. Antes vivíamos sob culpa, agora vivemos sob graça. Antes caminhávamos sem direção, agora temos um propósito. A transformação em Cristo não é simbólica, é real. Seu amor e seu sacrifício na cruz não foram para que vivêssemos cheios de remorsos, mas para que andássemos na liberdade da nova identidade que Ele nos deu. Mas aqui está a chave. É preciso deixar o velho para trás. Não podemos abraçar a nova vida se continuamos presos ao passado. Muitas vezes o inimigo tenta nos lembrar dos nossos erros, quer nos fazer acreditar que não somos dignos dessa transformação, que ainda somos os mesmos. Mas Deus diz o contrário. As coisas velhas já passaram. Não há condenação para os que estão em Cristo. Não importa o que o mundo diga. O que importa é o que Deus declarou sobre você, que você é uma nova criatura, lavado, restaurado e renovado. Quando aceitamos essa verdade, nossa maneira de viver muda. Já não reagimos como antes, nem tomamos decisões movidos pelo medo ou pela culpa, mas pela fé e pela confiança de que Deus nos guia. Nossa mente é renovada, nossos desejos se alinham à vontade de Deus, nossas prioridades se transformam. O que antes nos atraía perde o poder, porque agora entendemos que há um propósito maior. Buscamos a presença de Deus. Ansiamos por crescer na palavra. Encontramos alegria em servir, amar e viver conforme sua vontade. Mas esse processo não acontece de um dia para o outro. Ser uma nova criação em Cristo não significa que nunca mais teremos lutas ou quedas. Significa que quando caímos, não permanecemos no chão. Levantamo-nos, porque sabemos que nossa identidade não está nos erros, mas na obra redentora de Cristo. Cada dia é uma nova oportunidade de crescer, fortalecer a fé e caminhar com firmeza nessa nova vida que Deus nos concedeu. Essa transformação também muda a forma como enxergamos os outros. Antes, julgávamos com dureza, tínhamos dificuldade em perdoar, guardávamos rancor.
Agora entendemos que assim como Deus nos transformou, também pode transformar os que estão ao nosso redor. Aprendemos a amar com um amor genuíno, a perdoar sem reservas e a ver as pessoas com a mesma graça com que Deus nos vê. Porque, quando somos verdadeiramente transformados, essa mudança não fica só dentro de nós. Ela alcança tudo o que tocamos. Se você ainda se sente preso ao passado, se acredita que há coisas que não pode superar, se pensa que não é bom o bastante para essa nova vida, quero te dizer algo. Cristo já fez tudo por você. Você não precisa lutar para ser uma nova criatura. Basta crer e viver essa verdade. Não é pela tua força, é pela graça dele. Não é pelo que você fez, é pelo que ele fez na cruz. Hoje, você tem a oportunidade de deixar o velho para trás e caminhar com a certeza de que tudo foi feito novo. Deus não faz restaurações pela metade. Ele não devolve o que foi perdido para que você continue o mesmo. Ele te levanta com mais força, com mais propósito e com uma bênção ainda maior do que a que você já teve. Talvez hoje você não consiga ver isso. Talvez as feridas pareçam profundas demais ou o tempo pareça ter passado. Mas a fidelidade de Deus nunca falha. Se ele prometeu restituir o que foi tirado, ele cumprirá. E fará isso de uma maneira que deixará claro que somente ele poderia ter feito. Por isso, confie, siga em frente e prepare-se, porque Deus restaurará a sua vida de um modo que te deixará sem palavras.